Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma reação de substituição nucleofílica bimolecular clássica, assim, o mecanismo é de substituição clássica, que é como a gente já está acostumado a ver, só que essa prática de hoje, ela tem uma pequena diferença da SN2 que vocês estão acostumados a ver. A gente vai usar algumas propriedades do solvente onde a reação vai acontecer e da diferença de polaridade entre produtos e reagentes para tentar aumentar a seletividade em direção ao produto que a gente almeja, certo? Então, deixa eu colocar aqui o roteiro. A gente vai fazer a substituição nucleofílica de uma hidroxila por um átomo de bromo no álcool primário, só que esse álcool é um ele é um diol, certo? Esse negócio fica me atrapalhando, peraí. Então a gente vai fazer a funcionalização de um diol seletivo. Então nós temos um diol simétrico com duas hidroxilas que têm a mesma probabilidade de reagir por substituição nucleofílica e a gente vai usar de um pequeno artifício em relação à quantidade de solvente e a polaridade do solvente usado para garantir que a reação seja seletiva em direção a uma das hidroxilas e preserve a outra, certo? Então, haletos de alquila são síntons muito úteis, são materiais de partida muito úteis para a síntese orgânica, porque eles podem ser usados para uma diversidade grande de tipos de reações, né? Então a gente tem, por exemplo, reações de substituição, como é que eu vou mostrar hoje, mas a gente tem também reações de adição nucleofílica, como é o caso do Grignard, a gente tem reações de acoplamento carbono-carbono cruzado usando metal de transição, paládio é o mais comum, a gente tem reações de eliminação, então os haletos eles podem ser usados e são usados muito frequentemente em síntese orgânica, né? Essa propriedade de formar novas ligações carbono-carbono também é extremamente útil, porque a gente consegue aumentar o tamanho de cadeia, a gente consegue introduzir um grupo funcional, introduzir uma insaturação numa posição desejada. Então, esse tipo de reação é bem útil. Esses dióis que a gente acaba trabalhando, eles são também bastante usados porque os correspondentes bromoálcools, quando eles, apesar de serem disponíveis no mercado, eles são muito mais caros do que o diol. Então, esse tipo de reação, quando eu penso numa rota sintética mais longa, normalmente é a primeira etapa dessa rota e ela serve para, apesar de acrescentar uma etapa na síntese, ela diminui bastante o custo. E quando a gente pensa em solucionar um problema, fazer uma rota sintética para tentar solucionar um problema, como é o caso do uso de feromônios em ecologia química, o preço do produto final também é muito importante. Não adianta o seu produto, seja ele um repelente, seja ele um atraente, seja um medicamento, não adianta ele ser eficiente se ele for extremamente caro e não puder ser colocado no mercado, né? Então, esse tipo de reação aqui, na minha linha de pesquisa, ela é usada para a síntese de feromônios, principalmente de lepidópteros, de mariposas e borboletas, e normalmente para lepidópteros é a primeira etapa reacional. Então a gente trabalha com alfa-ômega dióis, né? Tem a hidroxila na posição 1 e no primeiro e no último carbono, por isso alfa-ômega. Essa propriedade aqui de cadeias lineares com substituição nas pontas faz com que a molécula seja simétrica e, por ser simétrica, ela não tem nenhuma orientação, não tem nada direcionando a reação para acontecer em uma ou em outra hidroxila, certo? Então, quando a gente coloca um diol em contato com ácido bromídico concentrado ou com ácido mineral concentrado, a chance de as duas hidroxilas reagirem formando o produto dibromado é muito alta, a depender do tempo e da temperatura que nós deixemos, né?
como para a síntese que eu estou me propondo a fazer aqui, eu quero que apenas uma das hidroxilas seja substituída, eu preciso usar mexer com alguns parâmetros de solubilidade e parâmetros termodinâmicos para fazer com que essa reação aconteça a contento. Então, o mecanismo de substituição nucleofílica é bimolecular clássico, um álcool primário, esse álcool é protonado, depois o brometo ataca o carbono eletrofílico e eu tenho um grupo abandonador, o grupo de saída é a água. Então, eu tenho a formação de um haleto e de uma molécula de água. Em condições normais, se a reação for mantida, essa segunda hidroxila vai reagir pelo mesmo mecanismo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue evitar que isso aconteça, ou pelo menos diminuir bastante que essa segunda hidroxila seja atacada. Então a gente vai usar a vidraria padrão, né, suporte universal, garras, muflas, o balão de fundo redondo. A reação é feita sob refluxo, então eu vou usar uma placa para aquecimento, não uma manta, uma placa, um condensador, vou usar os LMAs depois para coletar o material. O meu diol de partida é o hexanodiol, eu vou fazê-lo reagir com ácido bromídrico e a reação acontece em dicloroetano. Esse solvente é crucial para que a reação aconteça do jeito que eu estou me propondo aqui, certo? A gente vai usar uma argola, porque depois tem uma partição líquido-líquido, então tem uma argola, funil de separação. A gente vai lavar com água destilada, com solução saturada de cloreto de sódio, depois secar a fração orgânica e rotoevaporar, certo? Então, o procedimento é bem simples, certo? Depois que a gente chegou nessa metodologia, para executá-la é bem simples. O trabalho foi para conseguir chegar nela, né? Então, a gente vai pesar o hexanodiol, um 6-hexanodiol, num balão de 250 ml, vai adicionar o etanodiol, isso aqui está errado, não é etanodiol, é 1,2 de cloroetano, certo? O solvente é esse aqui. Não é etanodiol. Acho que foi na hora que eu digitei veio errado. Então a gente vai colocar 150 ml de 1,2 de cloroetano, não de etanodiol. Depois vai adicionar o ácido bromídrico. Ácido bromídrico a 48%. Depois vocês vão calcular quantos milimol de ácido foram adicionados. Vai elevar a temperatura até iniciar o refluxo. Depois vai deixei refluxando por 3 horas. Passado esse tempo, a gente vai resfriar até chegar à temperatura ambiente, fazer a extração líquido-líquido, pesar o material obtido, analisar o produto por cromatografia acoplada à espectrometria de massas e, com base na massa obtida e na pureza do material obtido, a gente vai calcular o rendimento da reação. E depois vocês vão comparar esse rendimento com o que vocês acham na literatura. Beleza? Então, deixa eu pegar o vídeo aqui. Certo. Qualquer dúvida é só parar, certo? Bom, o etanodiol é um sólido, então é fácil, a gente vai só pesar no balão. Balão 250 ml de fundo redondo com um agitador magnético. A gente vai pesar o etanodiol, 5,9 alguma coisa gramas, que eu coloquei lá no roteiro. Essa reação, ela não requer que o ambiente seja livre de umidade ou de oxigênio, então eu posso pesar com mais tranquilidade. Não preciso me preocupar com a entrada de umidade, até porque o ácido bromídrico que eu vou colocar depois é em solução aquosa, né? Então eu não tenho tanto problema com umidade. Vou colocar o etanodiol. Como vocês podem ver, ele é sólido. E eu vou adicionar depois o ácido para fazer a reação acontecer. Então eu vou colocar o balão com a garra e uma mufla no suporte universal. Vou fazer o aquecimento com banho de óleo. A gente
gente vai preparar tudo. Eu vou adicionar o ácido bromídrico ainda a frio, né? Não vou começar o aquecimento. A gente coloca o solvente, 2 de cloroetano, e depois de adicionar o solvente é que a gente adiciona o ácido, certo? Então, qual é a diferença dessa reação em relação à substituição nucleofílica normal? Como eu falei para vocês, se a gente colocasse esse material para reagir diretamente com o ácido bromídrico ou com um solvente que fosse mais polar, seria muito difícil de evitar a substituição da segunda hidroxila. A gente usa um solvente que seja de polaridade intermediária a baixa, porque o diol, o hexanodiol que eu mostrei para vocês, sólido, ele é muito polar, certo? Então ele vai ficar na fração aquosa, reagindo com ácido bromídrico. Então eu vou ter fração aquosa, contendo ácido bromídrico e diol, e vou ter a minha fração orgânica composta inicialmente só pelo dicloroetano. À medida que a reação acontece, à medida que a primeira hidroxila é substituída, o produto, o 6-bromo hexanol, 1-hexanol, ele é menos polar do que o diol, certo? Ele ainda é um composto polar, razoavelmente polar, mas ele é bem menos polar do que o diol. Essa diminuição de polaridade faz com que o produto se desloque para a fração orgânica, e aí, saindo da fração aquosa, ele não está mais em contato com o ácido para que a hidroxila seja substituída. Então, esse solvente confere uma proteção à segunda hidroxila, certo? A diminuição da polaridade do produto em relação ao reagente faz com que haja essa proteção. É por isso também que eu coloco tanto solvente orgânico em comparação ao solvente aquoso, certo? Eu coloquei ali 11 e pouco, 11 e alguma coisinha, ml de ácido bromídico em água e coloquei 150 ml de solvente orgânico, certo? Então eu coloco bastante solvente orgânico realmente para que ele não se sature, e a minha intenção é evitar que a segunda hidroxila sofra o ataque nucleofílico do ácido bromídico. Então eu coloquei o ácido, tudo ainda a temperatura ambiente, vou fechar, coloquei o condensador com as mangueiras conectadas, vou fechar, vou colocar um septo de borracha no topo do condensador e uma bexiga, para, como eu falei na aula anterior, para que eu tenha um controle visual de pressão, né? Se a temperatura estiver muito alta, a pressão subir demais, a bexiga vai começar a encher e eu sei que eu preciso ou diminuir a temperatura, ou talvez a água de refrigeração esteja muito quente, o fluxo de água pode estar muito lento, enfim, eu vou ter um indicativo visual para me mostrar que tem um problema ali. Então, vou montar o sistema, vou fechar com o septo de borracha, colocar a bexiga, e aí eu ligo o aquecimento e agitação. A agitação é lenta, para essa reação a agitação tem que ser lenta, porque eu quero que as fases estejam separadas, certo? Eu quero que tenha uma fase aquosa contendo ácido e uma fase orgânica. Se eu fizer uma agitação muito rápida, eu posso formar uma emulsão, e aí misturando a água com a fração orgânica, eu perco essa capacidade de proteção do solvente, né? Se eu agitar muito rápido, eu vou desfazer o que eu estou tentando fazer no começo. Então, é uma agitação lenta. O solvente, isso aí está meio excêntrico, eu vou ter que dar uma arrumadinha. O solvente orgânico está em bem maior quantidade do que o ácido bromídrico. A gente aumenta a temperatura, vai deixar sob refluxo. Depois que o refluxo começar, eu começo a contar às 3 horas. Ele vai ficar refluxando, você consegue ver, o refluxo é visual, né? Você consegue ver o solvente gotejando. Depois dessas 3 horas de reação, a gente vai levantar o balão, deixar ele resfriar até a temperatura ambiente, deixar as fases também se separarem, e eu vou, depois que houver essa separação de fase, aliás, depois que houver a separação de fase não, depois que resfriar,
eu vou transferir para um funil de separação. Então, depois que a mistura chega à temperatura ambiente, eu transfiro para um funil de separação, com a ajuda do funil aqui em cima. E eu ainda tenho bastante ácido aqui, e aí eu vou neutralizar esse ácido com uma base. Depois eu vou fazer a extração, a lavagem da fração orgânica e secar, tirar o excesso de água com sulfato de sódio. Então, acho que eu estou me adiantando um pouco. Então, como a gente já viu na aula de partição líquido-líquido, eu vou transferir para um funil de separação. Eu vou adicionar, depois que eu transferir, eu vou lavar com solução de hidróxido de sódio para neutralizar o ácido, para retirar o ácido que ainda sobrou ali. Lava, rinça bem as paredes. E aí a gente transfere. Eu não sei se vocês vão conseguir observar aqui, mas eu acho que eu já falei. Solventes clorados, de forma geral, são mais densos do que a água, certo? Então, como regra, quando eu tenho um solvente halogenado, ele vai ficar abaixo e a fração aquosa fica em cima. No caso do ácido bromídrico, a densidade do ácido é muito alta, 1,46, se não me engano, é uma densidade alta. Então ele está aqui embaixo, a fração aquosa, apesar de eu ter um solvente clorado, a fração aquosa está aqui embaixo, certo? Quando eu coloquei o hidróxido de sódio, a solução de hidróxido de sódio, a densidade da solução de hidróxido é próxima da densidade da água, um pouquinho maior, mas próxima da densidade da água, então ela fica aqui em cima. Então, antes de eu agitar esse funil, eu tenho 3 fases. Tem o ácido bromídrico embaixo, a fração orgânica no meio e a fração aquosa novamente, só que agora básica em cima. Vocês conseguem ver aqui? Tem uma fase aqui embaixo, uma fase no meio e essa fase aqui em cima. Então eu vou tapar a parte de cima e vou agitar. Abre a torneira para liberar a pressão, libera gás, agita, abre novamente, agita novamente. Depois eu vou retornar para a argola para deixar as fases separadas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Tá. Aqui começou o barulho aqui. Por enquanto não, professor. Beleza. Certo, então, deixa eu ver se alguém... Tá. Certo, então aqui eu vou deixar na argola, vou deixar o material repousando para que as fases se separem. Eu usei hidróxido de sódio diluído, eu poderia usar bicarbonato também. Na maioria das reações eu uso bicarbonato como base, uma base mais fraca. Só que o bicarbonato ele tende a formar bastante emulsão. Então, eu dessa vez usei o hidróxido de sódio. Então, vocês veem aqui a emulsão se desfazendo, não sei se vocês conseguem. Ela vai emulsifica no meio e vai se desfazendo, certo? Não sei se a minha câmera conseguiu pegar bem. Emulsificou e vai desfazendo a emulsão. E aí a gente faz a lavagem, depois faz uma extração da fração orgânica, da fração aquosa, faz uma extração com solvente orgânico, a gente vai reunir as frações orgânicas, vai lavar com água destilada, depois com solução saturada de cloreto de sódio, para tirar o restante de água. É o mesmo procedimento, o mesmo princípio da prática de partição líquido-líquido que a gente viu anteriormente. Então, eu espero separar a emulsão. Vai lá, separa até que rápido. Você vê as bolhas se desfazendo.
Depois que essa emulsão separa, eu vou separar a fração aquosa num Erlenmeyer, a fração orgânica em outro. Eu faço a extração 3 vezes, depois eu volto a fração orgânica para o funil de separação. Vou lavar com água destilada. Ainda pode ter sobrado compostos polares, né, compostos solúveis em água aí, dissolvidos e água. Então vou lavar com água. De novo, agita, abre a torneira, agita, abre a torneira. Depois volta para deixar o funil em repouso na argola. Depois que eu lavo com água destilada, eu vou lavar mais uma vez com solução saturada de cloreto de sódio. Depois que essa emulsão se desfizer, quando a gente lava com solução de cloreto de sódio, a fração orgânica deve ficar mais límpida, né? Porque aí a água dissolvida a maior parte dela vai embora. E o que sobrar, os resquícios de água que ainda porventura sobrem, a gente vai colocar sulfato de sódio, vai colocar um agente secante para retirar esse finalzinho de água e obter a nossa fração orgânica no final livre de água, né? Depois é só filtrar, levar ao rotoevaporador, concentrar o solvente e a gente vai ter o produto da reação que a gente vai poder pesar e analisar por CGM. Então, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Espero separar as fases. Pronto, e aqui eu coloquei o meu sulfato de sódio. Sulfato de sódio anidro, previamente seco em estufa. Deixo repousando por meia hora. E no final eu vou filtrar com algodão para reter o sulfato e vou levar ao rotoevaporador. Eu não coloquei de novo a filmagem da rotoevaporação porque vocês já viram, né? Então eu vou obter um óleo de coloração clara, transparente, que vai ser pesado. Então a gente pesa. Esse balão foi previamente pesado. A gente vai pesar. Tarou a balança e agora vai pesar o produto contido no balão mais produto reacional, depois vai subtrair do peso do balão vazio, né? Então vocês anotem aí. Peso do balão, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Peso do balão vazio, 144,53 gramas do balão vazio, sem amostra. 144,53. E o peso com a amostra, 150,38. Certo? Então, essa é a massa do produto dessa reação, produto reacional obtido. Até aqui a gente não sabe quanto desse produto é realmente o nosso monobromado de interesse, certo? O bromoálcool de interesse. E aí, a partir dessa massa aqui, a gente retirou uma alíquota, meio microlitro, dissolveu em 1 ml de solvente grau HPLC, de clorometano, e levou ao cromatógrafo gasoso para analisar a amostra. E aí, essa daqui é o resultado obtido, certo? Então, esse aqui é o cromatograma em cima, como a gente já viu, e para cada pico cromatográfico, para cada ponto do cromatograma, eu tenho aqui embaixo um espectro de massas associado, certo? Como vocês podem ver, eu tenho na minha amostra, eu tenho 3 picos cromatográficos. Desses 3 picos, conhecendo a reação, eu já imagino o que sejam, né? Então a gente vai observar que eu tenho um pico majoritário, um bem pequenininho aqui, e um pico menor, mas ainda relevante, esse pico 3, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como a minha intenção é formar um monobromado, eu espero que o meu
pico majoritário seja do produto de interesse, né? Então vamos olhar primeiro ele. Observando o espectro de massas, já dá para ver que esse é o composto monobromado. Eu não sei se todo mundo já pagou a disciplina de métodos, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para a título de conhecimento, na espectrometria de massas, compostos que têm bromo, os íons que aparecem no espectro que tem bromo, eles aparecem duplicados, certo? Se vocês lembrarem lá da química orgânica, o bromo tem dois isótopos que têm abundância relativa quase que igual, certo? Então eu tenho, se vocês olharem na tabela periódica, vai ter lá a massa do bromo como sendo 80, só que aquilo ali é a média das massas dos dois isótopos do bromo, certo? Só que o 79, o isótopo 79 e o isótopo 81 tem quase a mesma proporção. Então, quando a gente observa no espectro de massa esses picos duplicados aos pares, eles são um indicativo forte de que eu tenho um átomo de bromo nessa molécula, beleza? E aí a gente vai dar uma olhadinha na biblioteca do equipamento, só para ter mais uma confirmação. E aí o meu produto majoritário, esse segundo pico, é o produto monobromado, certo? Uma hidroxila foi preservada, a outra hidroxila foi substituída por um átomo de bromo, era exatamente isso que a gente queria. Só que no meu cromatograma, eu tenho mais dois picos cromatográficos. Conhecendo a reação, eu vou pensar que um deles é o material de partida, que ainda não reagiu, talvez eu precisasse deixar mais tempo, enfim, mas um deles pode ser o material de partida, e o outro, provavelmente, é o material contendo os dois bromos, certo? Então vamos olhar primeiro esse pico menor aqui. Ele, também não vou entrar em muitos detalhes, mas, de novo, olhando o perfil de fragmentação, quando eu tenho esses picos agora aos os quartetos, não é bem um quarteto, mas quando eu tenho dois pares assim, é um indicativo de que eu tenho dois átomos de bromo na estrutura. Então, eu acredito que esse aqui seja o produto de bromado. E aí, esse produto de bromado, ele aparece, as duas hidroxilas foram substituídas nesse produto aqui, mas como a gente pode ver, a proteção que o solvente confere é bem interessante, né? Vocês podem ver aqui que, em comparação ao produto monobromado, a quantidade do dibromado, só olhando, já é bastante diferente, né? Então, sobra para o nosso terceiro pico ser o diol que não reagiu. Né? De novo, olhando para o espectro de massas, tudo indica que seja o hexanodiol. E aí, parte do hexanodiol que não reagiu. Certo? Então, eu tenho na minha mistura reacional, eu tenho os três picos, sendo um relativo ao meu produto de interesse, então é a partir dele que eu vou calcular o rendimento da reação, e eu tenho os outros dois picos como impureza, o produto secundário, indesejado, e o reagente que sobrou na reação, não reagiu por completo, certo? E aí a gente vai fazer, através do cálculo de área sob a curva que o próprio equipamento nos dá, a gente vai observar aqui que eu tenho as três áreas relativas, esses valores são adimensionais, né? Eles só servem para comparação no próprio espectro. Então, eu tenho a área do pico 1, a área do pico 2, que é o de interesse, e a área do pico 3, certo? Então, quando vocês forem calcular o rendimento, vocês vão obter quanto nessa mistura equivale, qual é a proporção dessa mistura que equivale ao produto de interesse, e vão calcular o rendimento em cima desse produto de interesse, certo? Deixa eu colocar aqui no chat os valores de área.
E aí vocês vão calcular qual é o número de mols do produto de interesse formado, dividir pelo número de mols do reagente limitante e determinar o rendimento da reação. Depois vão comparar com a literatura para saber se esse rendimento foi bom, se foi ruim, se tem alguma coisa que deveria ter sido feita diferente. Enfim. Beleza? Dúvidas? Eu tenho, Por enquanto, professor. não, professor. Certo. Eu tenho. Pode falar. Sim. O senhor vai disponibilizar o cromatograma e o espectro de massas? Porque é melhor para colocar no relatório. Porque fica mais fácil de explicar, na minha opinião. Tá. Como esse material é de síntese, de pesquisa, eu não posso mandar para vocês o arquivo. Mas vocês podem tirar um print da tela e colocar no relatório. Caso não consigam tirar um print, deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil. Peraí. Mas eu acho que dá, sim, para tirar o print. Só não vai ficar numa qualidade muito boa. Cadê? Vai ficar um pouquinho menor do que se fosse o caso. Mas aí vocês podem tirar um print do cromatograma aqui em cima e para cada pico cromatográfico eu tenho um espectro de massas associado. Então esse aqui é o espectro de massas do pico 1. E aí vocês podem dar print. Esse aqui vai ser do pico 2. E esse aqui do pico 3. Esse troço está aplicando 2 vezes, não sei porquê. Certo? Então, o pico 1 é o dibromado, produto indesejado. O pico 2 é o produto de interesse. E o 3 é o material de partida que sobrou, que não reagiu por completo. Mais dúvidas? Sobre a reação, sobre o mecanismo, sobre solvente? Sobre o mecanismo, eu fiquei com dúvida no outro relatório também que eu estava montando. Dá para usar a imagem que o senhor utilizou para o mecanismo ou eu tenho que fazer o meu mecanismo? Você pode usar aquela imagem, mas... Eu coloquei o senhor como fonte, né? Tem que citar. Nesse relatório nessa prática específica, eu vou colocar para vocês uma referência lá. Como foi a gente que fez do laboratório, então eu mando para vocês a referência nossa, né, do meu grupo. E aí lá tem o mesmo mecanismo, vocês podem citar o próprio artigo. Tá certo. Beleza? Mais dúvidas? O mecanismo da reação em si ela é bem simples, né? O interessante dessa metodologia é essa mudança de fase, né? Então eu tenho uma reação com separação de fases, o produto formado menos polar passa para a fase orgânica e por isso a segunda hidroxila é protegida. Certo? Deixa eu parar aqui a gravação.